o nosso Deus. Eu quero convidar para a gente abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 a 17. Os irmãos vão perceber que nós vamos citar bastante esse texto hoje, em função do tema, que nós vamos tratar, que é exatamente a questão da revelação, da inspiração, melhor dizendo, da inspiração verbal das Escrituras, as Escrituras inspiradas pelo Senhor. Então, por isso, eu vou pedir que os irmãos tentem gravar o máximo possível esse trecho que nós vamos ler agora, porque é um trecho muito importante e que é a base do nosso argumento para a inspiração verbal das Escrituras Sagradas. Então, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua Palavra, lermos a Tua Palavra, aprendermos da Tua Palavra, e isto de maneira pública. Na semana que vem nós ouviremos aqui a respeito de irmãos que não têm esse privilégio, que são tolhidos desta oportunidade de poderem cultuar, falar do Senhor, ler a Tua Palavra publicamente, porque são perseguidos, alguns deles presos, outros até mesmo mortos. Nós, ao contrário, Senhor, temos ainda a liberdade de podermos abrir a Tua Palavra publicamente, expô-la, lê-la, divulgá-la, e nós te agradecemos por esta bênção. E que nós pedimos que o Senhor não nos deixes, ó Pai, quietos ou descansados em relação a este benefício tão grande que o Senhor nos permite. Ó Deus, para que não corramos, ó Pai, o risco de um dia sermos perseguidos a ponto de não podermos mais aprender da palavra do Senhor. Nós sabemos que se isto acontecer conosco, o Senhor estará conosco, ainda na perseguição, e ainda assim o Senhor manterá a nossa fé. Mas a nossa oração é que nós possamos permanecer tendo este privilégio santo de estudarmos juntos e publicamente a Tua Palavra. Que o Senhor, portanto, motive os nossos corações para que nós entendamos o quão precioso é nós podermos fazer isto de maneira livre, aberta, pública. Que o Senhor não nos deixe, ó Pai, ignorarmos, negligenciarmos este tão grande privilégio que o Senhor nos permite ter. E agora, Senhor, que o Senhor também nos fale aos corações, por meio do Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou este texto, que também ele possa iluminar as nossas mentes para nós entendermos tanto os textos que leremos aqui, quanto a doutrina que é derivada destes textos de Tua Palavra, para que sejamos cada vez mais habilitados e, como o próprio texto nos diz, perfeitos, maduros, para obedecermos ao Senhor e assim cumprirmos a boa obra do Senhor que o Senhor destinou para nós como Teu povo, como igreja do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é muito importante e os irmãos verão que à medida que nós formos falar aqui a respeito da inspiração,
nós vamos ler novamente alguns desses trechos e destacar alguns aspectos, né? Por isso, como eu disse, se os irmãos quiserem deixar aberto este texto, ou mesmo, nós vamos consultar outros, mas talvez você marcar aí na sua Bíblia, porque a gente vai sempre voltar a ele, em alguma medida, num ponto ou outro, para que possamos verificar alguns dos pontos aqui que nós vamos colocar. Eu vou avançar aqui, porque essa parte inicial nós já estamos suficientemente instruídos, né? Nós paramos nesse ponto aqui na semana passada, onde nós tratamos dos principais objetivos de Deus ao inspirar as Escrituras. A confissão de fé, então, ela aponta estes 5 aspectos. Deus quis se revelar ao homem, Deus deseja mostrar ao homem a sua vontade revelada, Deus quer que a verdade seja propagada e também preservada de corrupções, Deus quer que a igreja seja estabelecida conforme o padrão que ele definiu e também seja confortada pela história da redenção e por todo o plano de salvação que ele elaborou a partir da pessoa de Jesus Cristo. E, finalmente, Deus quer que a igreja esteja protegida pela palavra contra a corrupção da carne, de Satanás e do mundo, que são as 3 grandes forças antagônicas, né, que lutam contra nós e tentam nos desviar da verdade. A nossa própria carne, que é a nossa cobiça, o nosso coração ainda pecaminoso, aquilo que nós chamamos de pecado remanescente, né? Nós somos regenerados, mas ainda temos ali aqueles pecados que permanecem conosco e que nos tentam afastar do Senhor. Também Satanás, porque ele é o nosso inimigo, ele quer que nós caiamos em pecado, quer que nós nos voltemos contra o Senhor e desobedeçamos a palavra, e o mundo que jaz no maligno. Então o mundo, não o mundo criado, mas o mundo pecaminoso, né? O mundo enquanto cultura pecaminosa, ele também impõe sobre a igreja um desafio muito grande, de a igreja reagir pela palavra contra as influências. Então a confissão coloca de que não existem outras formas de Deus se revelar ao homem. E ali a nossa observação é a seguinte: a partir do momento que as Escrituras foram escritas, ou seja, fechadas, né? Deus não mais tem necessidade de se revelar ao homem por qualquer outra via. As Escrituras são suficientes para quaisquer questões de fé. Por isso, cremos que não existem revelações extra-bíblicas. Tudo o que o homem precisa saber sobre Deus e sobre si mesmo, as Escrituras o revelam a ele, revelam ao homem, né? Então, esse tópico é importante, meus irmãos, porque ele vai diferenciar as igrejas reformadas das igrejas chamadas neopentecostais ou de algumas seitas que defendem a atuação contínua de Deus. A teologia chama isso de contemporaneidade, ou dos dons ou das revelações, né? Então, algumas igrejas, elas defendem que Deus ainda fala, ainda se revela de maneira especial por meio de pessoas. Então, os irmãos sabem, por exemplo, que há denominações em que, no momento das celebrações, né, dos cultos, alguma pessoa se levanta e ele então anuncia dizendo: olha, eu tenho aqui uma palavra de Deus, assim diz o Senhor, Deus está me falando nesse momento, né? Deus está me dando uma palavra. E geralmente esta palavra é uma nova revelação, não é uma palavra de Deus, né? Não é um trecho das Escrituras, mas é uma nova revelação. Como se, por exemplo, Deus, naquele momento, o Espírito Santo entrasse naquela pessoa e fizesse ela proferir uma nova verdade, além daquela que já está nas Escrituras Sagradas. Os reformados, eles entendem que todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca e dissermos, assim diz o Senhor, nós temos que dizer o que a Bíblia está dizendo. Então eu posso dizer, irmãos,
eu tenho uma palavra para a igreja, assim diz o Senhor, e aí eu posso citar um trecho da Escritura. Aí tudo bem, é o Senhor que está dizendo. Mas a partir do momento que eu digo, assim diz o Senhor, e eu trago uma palavra que não é uma palavra da Escritura, eu estou produzindo então uma nova revelação, e isso nós entendemos na nossa teologia que não é mais possível, não é mais necessário, porque Deus já revelou tudo aquilo que nós precisamos saber acerca dele, acerca de nós mesmos, acerca do seu plano de salvação, nas Escrituras, nas santas palavras que ele mesmo inspirou pelo Espírito Santo. Então, eu faço uma observação aqui, que é a seguinte: o que existe é a comunicação entre o nosso espírito e o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Isso Deus faz através de nossa comunhão com ele. Então, à medida que nós nos aproximamos dele com reverência, em oração, lendo a sua palavra, ele, por meio do seu Espírito, nos dá orientações sobre a maneira prudente e sábia de procedermos. As Escrituras respondem às nossas questões existenciais, ou seja, tudo o que precisamos saber sobre quem somos, o que fazemos aqui nesse mundo e para onde vamos, está na Bíblia. Por isso, ela deve ser regra de fé e prática. Não há motivos, portanto, para dúvidas ou desespero em relação a essas questões que envolvem a nossa vida comum, normal. Porque se temos as Escrituras, devemos crer nelas como a manifestação de todo o plano de Deus para nós. Então eu estou observando aqui o seguinte, que não é necessário ninguém mais trazer uma nova revelação fora da Bíblia, extra-bíblica, porque as Escrituras são suficientes, como nós veremos um pouco mais à frente também. Elas são suficientes para nos municiar, para nos dar tudo aquilo de que nós precisamos. Ela é a verdade de Deus. Então nós não precisamos de ninguém mais que se levante e diga, olha, eu tenho uma nova palavra para você. Não é necessário isso. Deus já falou tudo aquilo que nós precisamos ouvir nas Sagradas Escrituras. Então nós entendemos, os que defendem essa posição são chamados de cessacionistas, que é de cessar, de interromper. Então os cessacionistas são aqueles que entendem que não há mais revelações novas. As Escrituras fecharam a atuação inspirativa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não inspira mais as pessoas. O que ele faz é iluminar. São conceitos diferentes, nós veremos também um pouco mais à frente. Aquilo que eu chamo ali de comunicação entre o nosso espírito e o Espírito Santo é o que nós chamamos de iluminação. Então, quando nós orarmos, por exemplo, para alguém que vai pregar a palavra, o termo correto de nós usarmos não é inspirar, é iluminar. Senhor, ilumine o irmão fulano, a irmã fulana, para que ela possa, ou ele possa, trazer a palavra. Porque a inspiração é do texto que já está fechado, dos livros que compõem a palavra do Senhor. O Espírito não inspira mais, ele ilumina, ele clareia a nossa mente, ele traz luz, correto? Então é esse o papel do Espírito Santo nos dias de hoje. Não há mais revelações novas, o que há é uma iluminação para que nós possamos entender aquilo que ele já revelou no passado. Então esse é um ponto que encerra aquele primeiro aspecto, que é o aspecto exatamente do objetivo de Deus, né? de trazer as Escrituras. Aí agora a gente vai entrar, meus irmãos, num outro tópico, que é o seguinte: como foram escritas as Escrituras? Como foram escritas, né, as Escrituras? Aí, aqueles 2 parágrafos ali, eles são os parágrafos da confissão de fé. É o 2º e o 3º parágrafos do primeiro capítulo, que é o capítulo que nós estamos estudando. Então, até aqui, né, nós estudamos o primeiro parágrafo. Todo esse conteúdo que trata da revelação geral, da revelação especial, da razão por que Deus inspirou, é o primeiro parágrafo. Agora nós vamos entrar no 2º e no 3º parágrafos, que tratam exatamente da maneira como as Escrituras foram escritas. Então,
eu vou pedir aos irmãos para a gente ler juntos ali. Acredito que todos vão conseguir, né? Está um pouco pequeno, mas quem conseguir... Dá não, Nath? Quem conseguir aí, a gente vai lendo aqui. Se você tiver também a confissão aí na Bíblia, ou se você quiser acompanhar, o texto é o mesmo, né? Os parágrafos 2 e 3. Vamos lá? Então, o segundo parágrafo diz assim: sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. Isso. Aí a confissão, ela transcreve os títulos, né, de todos os livros bíblicos. Eu não transcrevi ali por uma questão de economia mesmo, de espaço, né? E os irmãos também conhecem. Quando ele diz ali, são os seguintes, é porque logo abaixo vem os 66 livros, né, que compõem a Escritura Sagrada. Eu gostaria que nós lêssemos estes textos ali, que são mencionados pela confissão. Começando por Efésios 2:20. Efésios 2:20. Como que a confissão entende este fechamento do chamado cânon bíblico, né? Por que a confissão entende que esses livros agora são os livros dados por inspiração de Deus para serem nossa regra de fé e de prática? Veja aí, Efésios 2:20. Vamos ler juntos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, por que esse texto é citado aqui? Porque Paulo está falando exatamente sobre onde a igreja deve fundamentar sua fé. Lembram lá atrás que a gente viu que um dos objetivos de Deus inspirar é estabelecer a igreja e confortar a igreja? Então, Paulo utiliza esse raciocínio aqui para dizer, observe que o versículo anterior, ele fala exatamente sobre a igreja. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa família de Deus é a igreja, não é? Nós somos concidadãos, somos cidadãos que fomos reunidos numa só família para sermos chamados igreja do Senhor. E esta igreja, ela é edificada onde? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, quer dizer, Novo e Antigo Testamento, ok? Os profetas, para quem Deus falou no Antigo Testamento, e os apóstolos, para quem Cristo falou no Novo Testamento. E Cristo é a reunião de ambos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele é chamado aqui de pedra angular, é a pedra de esquina. Cristo Jesus, Ele mesmo é o fundamento de todo o edifício, de toda a igreja. Então, Antigo e Novo Testamentos apontam para esta palavra revelada que é Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. O segundo texto, Apocalipse 22, nós já temos lido aqui este texto algumas vezes, né? Quando as Escrituras nos instruem a não acrescentar nem retirar qualquer de suas partes, porque a revelação ela está completa e ela é dada por Deus, né? Razão pela qual nós não temos nenhuma autoridade para modificá-la. Vamos ler então aí para confirmar, né, esta nossa doutrina, Apocalipse 22, 18 e 19. Vamos ler juntos? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, um texto também bastante forte, bastante significativo,
que aponta para a severidade com a qual Deus trata sua revelação. Deus não permite que ela seja modificada, nem para mais, nem para menos, né? Portanto, por isso Paulo, quando falou aos presbíteros de Éfeso, né, ele disse, olha, eu vos ensinei todo o desígnio de Deus, né? Porque é muito importante que nós entendamos a Escritura como um todo, nem acrescentando aquilo que ela não diz, nem retirando aquilo que ela ordena dizer. Então devemos ser fiéis a toda a Escritura, né? O texto que nós já lemos, não vamos precisar repetir agora, que é 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, e Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele está aqui num contexto de gratidão a Deus, porque no versículo 25 ele dá graças a Deus, dizendo que o Senhor, Pai do céu, o Senhor do céu e da terra, ocultou algumas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. E ele diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí o 27, vamos ler? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui o entendimento, né, nas próprias palavras de Jesus Cristo, que ele de fato é o único caminho que nos revela o Pai. Então é impossível conhecermos a Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o único que nos revela de maneira suficiente e completa quem Deus é. Por isso, a junção entre Antigo e Novo Testamento. Se nós lermos o Antigo Testamento sem relacioná-lo ao Novo, a nossa leitura será incompleta. Porque o Antigo Testamento, ele revela, como nós já falamos quando falamos de revelação especial, a revelação, meus irmãos, ela é progressiva. Então, desde o início das Escrituras, lá no Gênesis, Deus vem revelando progressivamente aspectos do seu plano. É como, imagine alguém contando uma história para você. A pessoa começa, era uma vez, né? E vai apresentando as personagens, apresentando os cenários, e isso vai sendo progressivo, até que ela chegue ao final da história, que é a conclusão. A mesma coisa é a Bíblia, é a revelação. A revelação ela é progressiva. Deus está narrando uma história, contando uma história, e ela chega então no ápice dessa história, que é a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, é a revelação perfeita, e essa história vai para um final, que é a consumação, que é o Apocalipse, é o final de todas as coisas. Então, as Escrituras elas não podem ser lidas de maneira fragmentária. Eu não posso pegar um texto, um livro bíblico, uma história bíblica, e interpretá-la fora de toda a Escritura. É como se você pegasse, por exemplo, um livro literário de Machado de Assis e você lesse só um capítulo do livro e ignorasse todos os demais capítulos. Obviamente, você não vai ter a noção completa do que é o livro. Você pode saber parte da história, mas vão faltar pedaços importantes dessa história. Então, quando um pregador, por exemplo, ele pega um trecho das Escrituras e ele não conecta esse trecho com o que vem antes ou depois, no sentido da revelação progressiva, ele está privando o seu ouvinte exatamente de ter essa noção completa da revelação. Não é? Então, se eu prego no Antigo Testamento, mas eu não aponto Cristo ali, ou se eu vou para o Novo Testamento e desprezo o Antigo, eu não consigo vincular as coisas, né? Então, por isso a revelação ela é sempre progressiva numa história que é contada. Por isso Jesus diz, não adianta você querer buscar o Pai sem conhecer o Filho, nem o Filho sem o Pai, porque o Filho é quem vai revelar, né, o Pai a vocês. Por isso, então,
A palavra de Deus escrita são estes livros que são considerados livros inspirados pelo Espírito Santo, do Senhor, dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Aí tem o terceiro parágrafo, que trata dos chamados livros apócrifos. Nós não vamos falar deles hoje, mas na sequência dos nossos estudos, eu quero falar um pouquinho para os irmãos a respeito desta questão do cânon. Hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o conceito de inspiração, mas eu vou voltar a este tópico que trata dos chamados apócrifos. Eu vou contar um pouquinho da história de como surgiram esses livros, né? E por que eles não são considerados livros inspirados, embora possam até ser livros considerados importantes dentro do cenário histórico. Então, se você pega, por exemplo, o livro dos Macabeus, primeiro e segundo livro dos Macabeus, que na Bíblia católica está logo depois ali do final do Antigo Testamento, chamado período intertestamentário, né, que é o período que finaliza o último profeta e inicia o Evangelho, embora ele não seja um livro inspirado, ele é considerado um livro importante para você entender um pouco da história dessa transição histórica, né, da igreja, dessa passagem da finalização da profecia para o início do Evangelho. Então a gente precisa entender isso. Nós não consideramos esses livros como inspirados, mas eles são livros históricos, que podem ser lidos, estudados, né? Contudo, sem, obviamente, entendê-los como palavra de Deus. Eles não são palavra de Deus. E eu quero falar para os irmãos o porquê disso, né? Como que a igreja estabeleceu este cânon, por que nós defendemos que são apenas os 66 livros e não mais os 7 que são acrescentados, mas eu vou falar disso num outro momento, possivelmente no próximo estudo, se nós conseguirmos avançar aqui até a finalização desse primeiro tópico. Mas, ainda que nós não vamos tratar, eu gostaria que nós lêssemos ali o terceiro parágrafo, porque nele tem uma informação também importante que nós vamos observar agora. Vamos ler, os irmãos que conseguem ler comigo? Os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos, né? Então, observe que tem a confissão, ela diz, senão como escritos humanos. Então, eles podem ser lidos como escritos humanos, ok? Não há problema de você ler um livro que esteja na Bíblia católica, desde que você entenda que aquilo não é palavra de Deus, é um livro humano, como você lê qualquer outro livro humano que a gente estude, né? Que a gente leia. Você pode fazer essa leitura como estudo, ok? Vamos ler aí esses textos? Lucas 24, versículos 27 e 44. Aqui é o trecho em que Jesus está já ressuscitado, né? E ele então aparece e anuncia a respeito de onde é que nós podemos encontrar a respeito dele, né? Vamos ver o 27, Lucas 24, 27. Vamos ler. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante. Então, o próprio Cristo, ele autentica quais são os livros considerados sagrados, os livros considerados inspirados. Então, aqui Jesus menciona os profetas
e aí quando a gente falar do cânon, os irmãos vão entender isso aqui melhor, porque o cânon do Antigo Testamento hebraico, ele tem uma formatação um pouco diferente da nossa ordem, como ela é distribuída nas nossas Bíblias, mas ela é dividida exatamente nessas três porções, né? Considerados os escritos de Moisés, considerados profetas, maiores e menores, e os livros poéticos, que aqui são chamados de salmos, que incluem os poéticos em geral. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, os livros do Antigo Testamento, estes, que são os clássicos livros do Antigo Testamento, eles falam a respeito de mim. Então, Jesus aqui, ele mesmo está estabelecendo o limite do cânon, não é? Como se ele dissesse, não há outro livro que fale a meu respeito, estes tratam de mim, né? Então, esse é um ponto importante, porque o próprio Jesus limita a abrangência, né, do cânon das Escrituras. Romanos, capítulo 3, versículo 2. Paulo aqui, falando sobre os judeus, Paulo, que era um exímio conhecedor da lei, ele diz aqui, né, Romanos 3, 2, ele pergunta, né, qual é a vantagem do judeu? O judeu tem alguma vantagem? Porque talvez alguém dissesse, agora com o cristianismo, o judaísmo perdeu a sua vantagem, né? Mas Paulo não defende essa ideia, pelo contrário, Paulo, em muitos momentos, ele trata com muito respeito o judaísmo, porque o cristianismo vem do judaísmo, né? O que acontece é que os judeus, eles param na revelação, enquanto o cristianismo, ele completa a revelação. Então, o argumento de Paulo é, não vamos desprezar os judeus nos aspectos que cabem à utilidade deles para nós. E um dos aspectos que ele cita aqui é exatamente o fato de que aos judeus Deus se revelou de maneira especial. Olha o que ele diz em Romanos 3, 2. Vamos lá? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, observe que Paulo aqui está dizendo que a escritura judaica é inspirada por Deus. Percebe? A palavra oráculos aqui é uma palavra importante, ela significa exatamente a revelação veterotestamentária, quer dizer, a maneira como Deus se revelava aos profetas do Antigo Testamento. Então, em outras palavras, o que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, a escritura judaica, o texto hebraico é um texto inspirado por Deus. Ele é confiável. Deus escolheu o povo judeu e os textos judaicos, estes que nós temos, que nós lemos nas sinagogas, né, como sendo palavra de Deus. Jesus, por exemplo, ele ia à sinagoga, Paulo ia à sinagoga, né, e eles liam as escrituras do Antigo Testamento. Então, esta é uma prova de que tanto Cristo quanto os apóstolos atestaram, testificaram as escrituras sagradas do Antigo Testamento, utilizadas pelos hebreus. E, finalmente, irmãos, segunda carta de Pedro, 1:21, um texto bastante rico também. Naquele dia em que o irmão Talmai esteve aqui pela manhã, ele fez uma exposição muito profunda, né, nesse texto, os irmãos devem se lembrar, porque é um texto bastante rico em relação a esta ideia revelacional. 2 de Pedro 1:21. Vamos ler do 19 ao 21, porque aí o sentido fica mais completo. Vamos lá? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja que riqueza, né? Pedro está aqui defendendo vários tópicos que nós vamos ver a partir de agora, né? Tanto a questão da inspiração propriamente, quanto a função da palavra de Deus, que é funcionar como uma candeia que brilha num lugar tenebroso. Então, lembrando do Salmo 119, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ele defende a ideia de que não há profecia que provenha de particular elucidação, ou seja, não é um trabalho especial daquela pessoa individual, né? Não é um trabalho filosófico, um tratado teológico, etc., mas homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, esse é um texto bastante rico, que é exatamente o que nós vamos, então, abordar, meus irmãos, a partir de agora. O que é a inspiração das Escrituras, né? Então, eu começo aqui com esse conceito, citando um teólogo reformado, o pastor Joel Bick, em que ele resume a inspiração da seguinte maneira: a inspiração é a obra do Espírito Santo para produzir a Bíblia por meio de autores humanos, sendo ela a palavra de Deus de modo tão certo como o sopro da nossa boca produz nossas palavras. Então, aqui ele usa um conceito bastante interessante, que é o conceito da produção da fala, da linguagem, né? E nós usamos o nosso aparelho respirador para produzir os nossos sons. O aparelho fonador, ele vai produzir os nossos sons a partir exatamente do ar que brota dos nossos pulmões. Então, esta é uma ideia bastante comum no meio reformado, de associar esta inspiração ao sopro de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, né? A ideia do sopro de Deus, é Deus soprando a sua palavra, porque quando nós emitimos o som vem acompanhado do sopro, do vento, né? Que sai da nossa boca, que vem dos nossos pulmões. Então, a ideia da inspiração é que o Espírito do próprio Cristo, o Espírito Santo, ele falou. Esta é a ideia inicial de inspiração. É o sopro de Deus, a boca de Deus, que produz suas palavras santas. E aí, o que nós temos, inclusive mencionado no texto de Pedro, que nós acabamos de ler, é exatamente isto, que o Espírito de Deus falou a homens santos. Nós acabamos de ver aqui, quando Pedro diz: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o texto de Hebreus 1, de 1 a 4, é aquele texto no qual nós sabemos, né, quando o escritor diz que antes Deus falava aos pais por meio dos profetas. Hoje, ele nos fala por meio do Filho. Então, ali nós percebemos que o Espírito Santo, ele falava a homens santos, né? E estes homens santos foram, então, movidos pelo Espírito Santo de Deus para que as suas palavras fossem palavras de Deus. Vamos ver ali, eu coloquei de maneira geral, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ver alguns desses textos aqui, para que eu possa chamar a atenção dos irmãos para este aspecto da fala de Deus por meio desses homens. Vamos ver lá, 2 Reis 7:1. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 1. Só a primeira parte. Vamos ler?
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então, chamar a atenção para esse aspecto de que o profeta, ele sabe que o que ele produz é a palavra de Deus. E aqui aparece, palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então, Deus falava por meio desses homens. Segundo Crônicas 18, 18. Segundo Crônicas 18, 18. Também aqui, Micaías, profeta do Senhor. Vamos ler também só a primeira parte, né? É suficiente. Vamos lá? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Então, novamente, o profeta entendendo que a sua produção verbal não era própria, mas era Deus falando por meio dele. Segundo Reis, de novo, agora capítulo 20, versículo 16. Segundo Reis 20, 16. Vamos lá. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. O profeta entendendo a palavra como sendo de Deus. Vamos ver Isaías 39, 5. E depois nós vamos lá para o Novo Testamento. Isaías 39, 5. Segundo Crônicas 18, 18, depois segundo Reis 20, 16. E agora Isaías 39, 5. Isaías 39, 5. Vamos lá? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Então veja que os profetas estão sempre dizendo a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, né? Vamos agora ver lá no Novo Testamento. Ali ainda tem Esdras e Samuel, os irmãos podem conferir depois, né? É a mesma ideia. O profeta sempre dizendo: eu estou trazendo a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Vamos ver ali Lucas 1,70. Lucas 1,70. Aqui é o profeta Zacarias, né? Ele profetizou a respeito do seu filho, né? E aqui ele diz o seguinte, no 70, vamos lá? Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Está vendo? Então, o Novo Testamento atestando as palavras do Antigo, dos santos profetas do Antigo Testamento, na Antiguidade. E o detalhe aqui é que Zacarias demonstra, então, esta confiança de que Deus falou pela boca dos profetas, né? Essa transmissão oral e também, posteriormente, registrada como palavra escrita, a profecia do Senhor. Vamos ver ali 1 Tessalonicenses 2,13. 1 aos Tessalonicenses 2,13.
Paulo está falando aqui sobre a vida da igreja de Tessalônica. Ele faz vários elogios aos irmãos, porque os irmãos estavam sendo perseguidos, mas ao mesmo tempo eram muito fiéis ao Evangelho, e eles proclamavam o Evangelho de Deus com muita alegria no coração, tanto que diz Paulo que toda uma região, né, da Macedônia, da Acaia, era influenciada pelo bom testemunho dos irmãos de Tessalônica. E aí, então, ele vai mencionar aqui uma das razões pelas quais esta igreja é uma igreja digna de elogios. Vamos lá, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Não é? Então veja que Paulo, por duas vezes, ele faz questão de dizer a palavra que é de Deus. Ouviram a palavra por meio de nós, mas esta palavra é de Deus. Não palavra de homem, mas de Deus. Né? Então, duas vezes ele dá essa ênfase aqui no versículo, e ele elogia os crentes de Tessalônica exatamente porque eles não seguiam ensinamentos humanos, mas eles estavam seguindo a orientação do Senhor. Eles entendiam que a palavra era de Deus, espiritualmente inspirada, né, pelo Espírito de Cristo. E esta palavra que é de Deus, diz Paulo, ela está operando eficazmente em vós. Então, observe que o crescimento de Tessalônica e o bom testemunho que a igreja dá nas regiões da Macedônia e Acaia tem a ver exatamente com esta vida de fidelidade desta igreja à palavra que é de Deus, né? Lá no versículo 5 do capítulo 1, não está ali, mas vale a pena a gente citar, aí mesmo, né? Capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Está vendo? Então Paulo atribui a pregação do evangelho, a pregação da palavra, ao poder do Espírito Santo, que atua na palavra e pela palavra. Depois, no versículo 6, ele fala: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. E aí no finalzinho, com a alegria do Espírito Santo. Então observe que sempre Paulo associa a palavra ao Espírito, de maneira que o Espírito Santo ele não fala fora da palavra, ele fala na palavra. Mais uma razão pela qual nós não cremos em novas revelações do Espírito. A revelação espiritual é aquela que o próprio Espírito produziu na palavra. E ao usarmos a palavra é que o Espírito vai falar especialmente às pessoas. Por isso que nas igrejas reformadas, meus irmãos, a palavra é sempre o centro, porque ela é a voz de Deus. É ela que instrui, que consola, que corrige, que educa, conforme o texto de Timóteo, né, que nós temos aqui fundamentado. E nós cremos que o Espírito fala na palavra e pela palavra. Então, isso é muito importante. O testemunho de Paulo aqui é fundamental para a gente compreender isto, né? Que Deus, pelo seu Espírito, falou a estes homens sua palavra. Vamos ver Atos 21, 11, para a gente, então, finalmente confirmar, né, esta doutrina de que Deus fala por meio de homens santos, por meio do seu Santo Espírito. Atos 21, 11. Paulo está aqui, o texto já está chegando naquela parte final, né, das viagens missionárias. E aí vamos ler os versículos 10 e 11, o contexto fica melhor, né? Vamos lá. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo,
e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então observe que aqui, né, também a ágabo sendo utilizado, né, sendo usado por Deus aqui como instrumento de uma pregação, de uma profecia verdadeira, ele faz questão de dizer: assim diz o Espírito, né? Isto diz o Espírito Santo. Então isso fica muito evidente, irmãos, porque nenhum profeta genuíno fala de si próprio, né? Fala a partir de si mesmo. Por isso que eu tenho dito aos irmãos que nós devemos ter bastante atenção, bastante cuidado com o ensino na igreja, para que a gente saiba diferenciar o que é um ensino que pode ser confirmado pelas Escrituras e o que é uma opinião pessoal. Porque opinião pessoal todos nós temos, e não é errado que as tenhamos. Mas aquele que se propõe a ensinar a palavra, ele precisa partir da palavra. Porque se eu tiro uma doutrina, uma verdade, uma implicação, a partir da minha opinião, eu corro o risco de desobedecer aquele preceito lá de Apocalipse 22, 18 e 19. Então os irmãos imaginam como que é grave e como que é séria esta responsabilidade que nós que ensinamos temos em relação à palavra de Deus. Eu sei que talvez uma pergunta muito possível é a seguinte: mas pastor, como nós vamos saber se o fulano está fazendo uma interpretação correta, né, das Escrituras? Porque, como costumava dizer Lutero, a Bíblia ela pode ser a mãe de todas as heresias, né? Porque, de fato, há pessoas que podem pegar textos isolados e fazer desses textos doutrinas, né? E é por isso que nós estamos, irmãos, uma das razões, não por isso, mas pelo menos uma delas, né, das razões, por isso que nós estamos estudando estes tópicos. Porque a minha ideia é exatamente mostrar aos irmãos como que nós devemos ter o cuidado de sempre, ao nos posicionarmos em relação a uma ou outra doutrina, usarmos as Escrituras como nosso fundamento. Porque se nós admitimos, cremos, anunciamos, confessamos publicamente que as Escrituras são para nós regra, tanto de fé quanto de prática, ou seja, de doutrina e de comportamento, de ética, né? Tanto de conhecimento quanto de ética, nós precisamos utilizar a Bíblia como nosso fundamento. A Bíblia precisa ser o nosso lugar de descanso. Então, argumentos bíblicos precisam ser bíblicos. Parece algo redundante, mas eu estou enfatizando isto porque, às vezes, não é incomum nós vermos pessoas defendendo certas posições que não são sustentadas pela Bíblia. Às vezes são opiniões pessoais de um e de outro. Os pastores podem emitir opiniões pessoais, desde que eles sejam honestos para dizer: irmãos, esta é uma opinião pessoal. Certo? Mas, a partir do momento que ele diz, assim diz o Senhor, ele precisa ser fiel, o máximo que ele puder ser, confiando, obviamente, na graça do Espírito Santo, para expor as Escrituras da maneira como ela pretende ser, né? E tomar muito cuidado para não fazer da Bíblia um livro, um manual de instruções, né? Como eu falei ontem na palestra que a gente fez lá para a mocidade. Há pessoas que veem a Bíblia como um manual de instruções, igual a geladeira quando você compra, né? Você vem lá o manual de instruções, você vai ver o que faz, como é que faz para ligar, como é que funciona. Aí a pessoa vem para a igreja achando que a Bíblia vai nos dar dicas. Olha, faça isso, não faça aquilo. As Escrituras não são um manual de instruções. A Bíblia é a revelação do plano de Deus em Cristo de salvar um povo para si
e levar esse povo perseverante até o final. Então a Bíblia não é um manual em que você vai tirando aqui e ali, não é? Aquelas pregações modernas que a gente vê por aí, né? 10 maneiras de você ter uma família feliz, tal, e faz aquela exposição como se fossem assim, faz isso, né? Como se fosse o seguinte: corte em 4 pedaços, bata no liquidificador, mexa, né? Não, a Bíblia não serve para essas coisas. A Bíblia é a voz de Deus narrando a história da salvação para nós. Então, é muito importante a gente compreender isto. Você pode dizer, mas pastor, não há instruções na Bíblia? Claro que há, meus irmãos, claro que há. Por isso Paulo disse que nós devemos nos instruir e aconselhar mutuamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não devemos ir para as Escrituras como se elas fossem bons conselhos apenas, como se elas fossem boas instruções apenas. Nós devemos ir para as Escrituras sabendo que ali é a voz de Deus, é a palavra de Deus para a nossa fé. É aquilo que ele diz a respeito de si e o que ele requer do seu povo. Não é isso que nós vimos lá na pergunta número 6 do Catecismo Maior? O que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras principalmente ensinam quem é Deus, o que Ele é, quantas pessoas há na divindade e o que Ele requer de nós. É isso que as Escrituras ensinam, né? Então nós devemos ir para a Bíblia com esta certeza de que nós vamos encontrar Deus em Cristo e saber o que Ele requer de nós. É o reflexo do nosso Senhor dizendo, é isto que eu quero para a minha igreja. Então essa postura de reconhecer a palavra como sendo verdadeiramente espiritual, a voz de Deus para o seu povo, ela é extremamente significativa, meus irmãos. Então, nós chegamos aqui, né, à palavra escrita de Deus. Até aqui, até antes, nós vimos um aspecto mais geral, por isso que eu escrevi ali, de maneira geral, porque ali eu estou dando a ideia de que Deus falava, inclusive, oralmente, os profetas falavam oralmente. Mas agora eu quero dar ênfase à ordem de Deus dada aos profetas para que eles escrevessem. Então, não apenas a transmissão oral da vontade de Deus, mas agora a transmissão escrita. Porque esse é o ponto, né? Esse é o ponto que nós estamos defendendo. Por que escritura? Por que escrever? Então, nós vamos ver agora Deus falando diretamente aos profetas o seguinte: escreva. Eu quero que você escreve. Não fica só na oralidade, na transmissão oral. Eu quero que você escreva aquilo que eu vou dizer. Vamos ver então? No Antigo Testamento, nós temos exemplos, tanto do Antigo quanto do Novo, né? Vamos ver alguns textos, não precisamos ler todos, porque todos eles têm o mesmo sentido, né? A mesma ideia. Vamos começar pela primeira vez que aparece, que é exatamente Êxodo, capítulo 17, versículo 14, porque ali nós temos a ordem de Deus para o primeiro escritor dos livros bíblicos, que é Moisés. Moisés é o grande profeta do Antigo Testamento, né? O grande profeta do Antigo Testamento. E ali em Êxodo 17, 14, nós vamos ler o seguinte. Vamos lá? Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então aqui Moisés fez questão de registrar a ordem de Deus de que ele, Moisés, escrevesse. E veja que interessante, irmãos. Moisés diz, escreva isto para memória, num livro.
aquele ditado latino que eu tenho citado aqui algumas vezes, né? As palavras voam, mas a escrita permanece. Então esta é a ideia. Deus está dizendo, escreve para a memória. Escreve para a memória. Isso é um método pedagógico, não é? Os pedagogos dizem, escreve. Na minha época, a gente fazia ditado. O professor de português falava assim, carro, escrevia. Rua, escrevia. Né? Hoje a pedagogia moderna fala, não, não serve muito para muita coisa. A Bíblia está dizendo que serve. Escrever serve para memorizar. Né? Então, quer memorizar mais? Escreva. Inclusive o sermão, o estudo, né? Escreva, porque você memoriza. Essa é uma técnica importante. Deus está dizendo para Moisés, escreva para a memória de Josué, né? Repete isso a Josué. A partir daqui, meus irmãos, a gente vai ver que tudo o que acontece é exatamente a repetição daquilo que está sendo escrito, né, por Moisés. Vamos ver aqui ainda Êxodo 24:4. Êxodo 24:4. Moisés como servo obediente do Senhor. O que diz o texto aí? 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Até aí tá bom. Todas. Todas. Moisés não foi seletivo. Ah, não, Senhor, isso aqui vai ficar, o povo não vai gostar muito dessa parte aqui. Vamos, né? Ele escreveu todas, porque ele entendia que a palavra era do Senhor. E por isso ele não deveria manipulá-la, né? Nem acrescentando, nem retirando. Palavras do Senhor. 34:27, ainda em Êxodo. 34:27. Aqui é uma repetição, parte de repetição de alguns dos mandamentos. E aí ele diz assim, né? Vamos lá? 34:27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Esse texto é fantástico, porque há um detalhe nele. Observe que Deus manda escrever estas, não quaisquer palavras, estas palavras, ou seja, ele é bastante restritivo, e aí ele traz uma informação importantíssima. Ele diz assim, segundo o teor destas palavras é que eu fiz aliança. Ou seja, o compromisso de Deus com o seu povo é o compromisso na palavra dele. Deus não é fiel com as nossas ideias. Ele é fiel com a palavra dele. Certo? Então, às vezes, nós criamos promessas para nós mesmos e falamos assim, não, Deus é fiel, Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não, Deus não me prometeu nada além daquilo que está nas Escrituras. Ele é fiel para com a sua palavra, é segundo o teor da sua palavra que Ele fez aliança conosco. Então, tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Mas o que Ele não prometeu na sua palavra, Ele não tem compromisso de cumprir. Ele pode até fazer, se quiser. Mas Ele não é obrigado a fazer. Ele só é obrigado a fazer aquilo que Ele próprio se obrigou a fazer. Porque Deus é livre para escolher aquilo que lhe obriga. E na sua liberdade, Ele escolheu limitar-se, por assim dizer, dentro da sua palavra. Então ele diz, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Todo o meu propósito se cumprirá. Então este é um aspecto importante da fidelidade de Deus. Deus não é fiel aos meus compromissos, Deus é fiel à palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Na palavra. Então esse texto é muito importante, grava ele aí, grifa, passa, marca texto, põe em papelzinho, porque é um texto importantíssimo no nosso contexto, segundo o teor
destas palavras. Vamos ver, meus irmãos, no Novo Testamento, aqueles demais do Antigo seguem a mesma linha, né? Sempre Deus dizendo, escreve isto. E ele vai repetir em Deuteronômio, que é a repetição da lei, depois também lá em Josué, quando Josué assume a liderança do povo, Josué vai dizer, olha, eu estou seguindo aquilo que foi escrito por Moisés. Então sempre a ideia de uma progressão daquilo que havia sido escrito, né? Nada, nenhuma invenção nova, mas sempre assim diz o Senhor, escreveu, vamos cumprir, conforme Moisés escreveu. A partir daqui Moisés passa a ser o testemunho escrito da vontade de Deus. Vamos ver só aquele último ali, porque eu acho que é importante os irmãos entenderem na Bíblia aqui o que eu estou dizendo. Vamos ver 2 Crônicas 34, 21. 2 Crônicas 34, 21. O 19 diz assim, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, vamos ler agora juntos? Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Olha que interessante. Observem que eles entendem aqui como palavra do Senhor, não aquilo que é revelado de maneira autônoma. Mas o que é palavra do Senhor aqui? O que está escrito. Percebe? Achou o livro, as palavras foram achadas no livro, e ele diz lá, palavras do Senhor escrito neste livro. Então não são palavras mais autônomas, produzidas por alguém aqui ou ali. Agora são palavras escritas. Então observem que os nossos irmãos do passado, eles já entendiam que aquilo que Deus tinha mandado escrever era sua palavra de autoridade, era de fato a Escritura sagrada. E agora, para finalizar, meus irmãos, nós vamos ver aí o Novo Testamento, vamos ver também alguns textos, não precisamos ler todos, mas vamos ler o primeiro e talvez mais um ou dois ali. Vamos ver Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Texto bastante conhecido nosso também, né? Vamos lá? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui a ideia de Jesus Cristo, né, reivindicando para si a autoridade da Escritura do Antigo Testamento. As minhas palavras não passarão. Quais palavras são essas, né? Se os irmãos forem... deixe-me só conferir aqui. Isso, em Mateus 5,18, né? Jesus, no Sermão do Monte, é onde aparece a primeira vez desse texto. Se os irmãos quiserem abrir, né? Mateus 5, 17 e 18, Jesus fala assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, né? Então esse é um trecho também importante, porque Jesus está atestando a lei, e quando ele fala lei aqui, ele está se referindo especialmente a Moisés e os profetas, né? E aí ele diz, eu não vim modificar isto que está escrito, pelo contrário, eu vim cumprir isto que está escrito. Então ele autentica a autoridade veterotestamentária, e ele diz, não vamos nem acrescentar nem tirar, eu vim cumprir, né? Então isso é importante também. Vamos ver ali
Atos 3, 22 e 23, porque nesse texto a gente tem uma referência também ao Antigo Testamento. Atos 3, 22 e 23. A citação aqui é uma citação que Pedro faz do Antigo Testamento. Vamos ver? Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então Pedro usa aqui a palavra do Antigo Testamento, né? E finalmente, irmãos, vamos ver ali 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje. 2 aos Tessalonicenses 3, 14 e 15. Vamos lá. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Aqui Paulo está falando de uma disciplina eclesiástica. Irmãos da nossa igreja que, porventura, desobedeçam a palavra, devem ser, portanto, afastados da comunhão temporariamente, né? Quando Paulo fala que não vos associeis com ele, não é que Paulo não queira que nós conversemos com essa pessoa. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos manter a mesma comunhão com esta pessoa, o que significa retirar dele alguns privilégios dessa comunhão dos santos, como, por exemplo, a participação na ceia do Senhor. Então, nós não comemos com essa pessoa, nós não nos associamos com ele, para que ele fique envergonhado do seu pecado e seja restaurado. Por isso, Paulo fala, não trate essa pessoa como inimiga, ela não é sua inimiga, mas você deve advertir a essa pessoa como irmão em Cristo, de maneira que ele possa, ao ser corrigido, voltar à comunhão com a igreja do Senhor. Mas o ponto aqui é, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola. Então, observe que é o texto escrito, né? O texto escrito. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui nesta manhã, reforçando, portanto, né, o que nós vimos, que é exatamente, primeiro, Deus fez com que as Escrituras fossem escritas com o objetivo exatamente de falar a seu povo por meio de homens santos, desde o Antigo Testamento, e ordenou que esta palavra fosse escrita, exatamente para que nós conservássemos na memória quem Deus é, quem nós somos e o que Ele requer de nós. Então é muito importante que nós entendamos a palavra do Senhor escrita como, de fato e verdadeiramente, a única regra de fé e de prática, tanto para a igreja como corpo, quanto para nós individualmente. Na sequência, se Deus nos permitir, nós entraremos nos demais aspectos, né? Falaremos sobre a inspiração verbal, o que isso significa, vamos ver a extensão, o significado disso, né? E algumas das implicações dessa inspiração para o povo de Deus, né, e para nós também, como crentes individualmente. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário?